Já vimos como a Justiça do Trabalho surgiu em nosso país, como foi sua caminhada ao longo da história, até chegar à estrutura que essa justiça tem hoje, quando falamos sobre a organização desse ramo do Poder Judiciário no Brasil. Agora chegou a vez de sabermos quais os tipos de conflitos trabalhistas que ela tem a atribuição de resolver, ou seja, qual a sua competência material. Também vamos ver como se estabelece a competência territorial das varas do trabalho espalhadas pelo Brasil e que, segundo as estatísticas de janeiro de 2020, eram mais de 1.500 varas do trabalho. Aqui no estado da Paraíba, nós contamos com 26 varas do trabalho. São 13 na capital, João Pessoa, 7 em Campina Grande e uma vara em outras 6 cidades, que são as cidades de Souza, Itaporanga, Catolé do Rocha e Patos, além de Santa Rita e Guarabira. A competência material da Justiça do Trabalho está prevista no artigo 114 da Constituição Federal. Segundo esse artigo, compete à nossa Justiça processar e julgar todas as ações que sejam oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além dessa competência para julgar as ações oriundas das relações de trabalho, também julgamos as ações que envolvem exercício do direito de greve, ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à nossa jurisdição. Por essa redação do artigo 114 da Constituição, que foi dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, já que a redação anterior dizia que competia à Justiça do Trabalho conciliar e julgar dissídios individuais e coletivos, mas falava assim, entre trabalhadores e empregadores, o que gerava uma certa ambiguidade, porque trabalhadores é um conceito amplo, enquanto empregadores é um conceito mais restrito, dava a entender que eram empregadores aqueles ligados ou regidos pela CLT, enquanto trabalhadores seria o gênero maior de todos os trabalhadores, que poderia incluir, quem sabe, até os chamados estatutários. Mas veio a redação dada pela Emenda Constitucional 45 e alterou dizendo que são as ações oriundas de toda relação de trabalho, abrangendo inclusive os entes públicos. Então, a princípio, alguns estudiosos, alguns magistrados, eu também entendia dessa forma, que nós não éramos apenas a justiça do emprego, mas a justiça do trabalho. E deveríamos, inclusive, julgar os servidores que fossem estatutários, afinal, também são trabalhadores. Mas numa ação direta de inconstitucionalidade, a 3.395, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, dizendo que nós, da Justiça do Trabalho, não somos competentes para julgar os servidores estatutários, que devem ser julgados ou pela Justiça Comum Estadual, no caso de servidores municipais e estaduais, ou pela Justiça Federal, no caso de servidores federais. Nesse caso, se o Supremo fechou a questão, nós não podemos nos voltar contra essa decisão. Podemos até não concordar com ela, mas a exemplo do que se dizia de Roma, do Vaticano, Roma locuta, causa finita, ou seja, Roma falou, acabou a questão, a nossa Roma, o nosso Vaticano, é o Supremo Tribunal Federal. Ele falou, está falado. Em relação à greve, a Constituição prevê o julgamento de ações relacionadas ao exercício do direito de greve. A gente não pode falar mais em ilegalidade da greve, mas
muito mais em abusividade da greve, já que se trata de um direito. Se esse direito vai ser exercido de forma ou não abusiva. E, nesse sentido, a súmula 189 do TST vai dizer que compete à Justiça do Trabalho julgar as questões relacionadas à abusividade da greve, dizer se a greve é ou não abusiva. Pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao qual nós tivemos de nos curvar, nós julgamos apenas as questões relacionadas àqueles servidores que sejam regidos pelo regime da CLT e não aos que estão pelo regime estatutário. Daí, ao nosso ver, seria também coerente nós julgarmos abusividade de greve de servidores públicos seletistas. Entretanto, o mesmo STF, em tese de repercussão geral, no ano de 2017, determinou que a Justiça Comum, federal ou estadual, é quem é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. A respeito da competência para processar e julgar ações que tratem de dano moral e dano material vinculados à relação de trabalho, além da previsão da Constituição Federal, a súmula 392 do TST diz que é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar esse tipo de ação, inclusive aquelas que se originarem de acidentes de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que essas ações sejam propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. E quando houver um conflito de competência entre um juiz da Justiça do Trabalho e um juiz da Justiça Comum, ou mesmo entre um tribunal da Justiça Comum e um TRT, o que não é muito difícil de acontecer, aqui na nossa jurisdição acontecia com uma certa frequência. A parte entrava com uma ação perante a Justiça Estadual da sua comarca, o juiz ou a juíza se diziam incompetentes para julgar aquela ação e remetiam para a nossa vara do trabalho. E eu, seguindo o entendimento do STF, dizia que a competência não era nossa em determinadas situações que envolviam servidores públicos. Nesse caso, para resolver esse conflito, o tribunal competente é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de acordo com o artigo 105-D da Constituição Federal. Situação diferente seria se alguém suscitasse, por exemplo, um conflito entre uma vara do trabalho e um TRT. Nesse caso, não existe conflito de competência, porque a vara do trabalho já está vinculada ao TRT. E é isso que nos diz a súmula 420 do TST. Detalhando o que já dispõe a Constituição Federal, o artigo 652 da CLT vai dispor sobre a competência das varas do trabalho e vai incluir também na competência dessas varas o julgamento de ações resultantes de pequena empreitada. Isso consta lá no inciso 3º da alínea A desse artigo. Neste mesmo artigo 652 da CLT, foi acrescentada a alínea F para dizer que também a Justiça do Trabalho é competente para decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria da competência da Justiça do Trabalho. Esse acréscimo foi feito pela reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Quando se trata de competência territorial, o artigo que rege essa competência é o 651 da CLT, que vai dizer como regra que a competência das varas do trabalho, e veja que a redação do artigo fala ainda em junta de conciliação e julgamento, que não existem mais, hoje são as varas do trabalho,
vai dizer que a competência é determinada pela localidade onde o empregado, seja reclamante ou reclamado, ou seja, seja autor ou réu, onde ele prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Lembro que a competência territorial é relativa e, portanto, não deve ser declarada de ofício pelo juiz. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial 149 da segunda seção de dissídios individuais do TST. É a própria parte que deve alegar essa incompetência e deve fazer na forma do artigo 800 da CLT, que prevê a chamada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias após a citação. Nessa atuação territorial da Justiça do Trabalho, o nosso chão é dividido nas circunscrições das diversas varas do trabalho que se espalham por todo o território nacional. A vara de Guarabira, como eu disse anteriormente, atende a 28 municípios, incluindo a sua sede. E para prestar um serviço de qualidade, nós contamos com os serviços auxiliares da Justiça, que já eram previstos no texto da CLT. Os artigos 710 e seguintes da CLT tratam desses serviços auxiliares, a começar pelas secretarias das varas, que o texto fala ainda em juntas de conciliação e julgamento. E perceba, a reforma trabalhista que disse que vinha para modernizar a CLT, poderia ter aproveitado para reformar esses artigos que falam ainda em junta de conciliação e julgamento. Então é preciso fazer a leitura desses artigos referentes aos serviços auxiliares da Justiça à luz da nova organização que tem a Justiça do Trabalho. Então, além das secretarias, das varas do trabalho, não mais das juntas de conciliação e julgamento, nós temos o trabalho dos oficiais de justiça, que são chamados no texto da CLT ainda de oficiais de diligência. Os oficiais de justiça têm um trabalho importantíssimo, representando o próprio juízo diante do cidadão. A CLT fala de forma específica nos oficiais de justiça, que ela chama de oficiais de diligência, mas nós podemos falar do trabalho de todos os servidores que compõem as equipes das secretarias das varas de trabalho, sem os quais, obviamente, o juiz não consegue realizar a sua missão de distribuir justiça. Quero destacar ainda o papel primordial do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à jurisdição, como já dispõe o artigo 127 da Constituição Federal. E o Ministério Público do Trabalho faz parte do Ministério Público como um todo, como também nós temos na mesma Constituição no artigo 128. A competência do MPT nós podemos encontrar no artigo 83 da Lei Complementar 7593, que é a lei orgânica do Ministério Público. E o Ministério Público do Trabalho pode atuar judicialmente como parte, por exemplo, numa ação civil pública, pode também atuar como fiscal da lei, mas também pode atuar de forma extrajudicial, a exemplo dos termos de ajustamento de conduta previstos no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7.347 de 85. Para saber mais sobre a atuação tão importante do Ministério Público na nossa região, eu recomendo uma visita ao site do Ministério Público do Trabalho na Paraíba. Falar em organização e competência da Justiça do Trabalho é também falar numa parte importante de minha vida. Eu que, quando jovem, nunca sonhei em fazer direito, muito menos em vestir uma toga como esta.
mas terminei sendo conduzido por caminhos que me levaram a abraçar a magistratura nesta justiça que me enche tanto de alegria e de orgulho. Não um orgulho como sinônimo de vaidade, a exemplo da própria toga, que a gente usa não como um traje de gala, mas como uma espécie de veste litúrgica do nosso sacerdócio, que deve ser, antes de tudo, da autoridade enquanto serviço. Problemas, falhas, é claro que nós temos. Quem não tem problemas e falhas? A Justiça do Trabalho também vai ter muitas falhas, muitos problemas que precisam ser resolvidos. Nem por isso, penso eu, se justifica o argumento de que é preciso acabar com a Justiça do Trabalho, por exemplo. Nesse sentido, escrevi um texto em abril de 2019 que está publicado no meu blog Mitos e Metáforas e que eu peço licença para me referir como conclusão desta aula. O texto se chama Enfim Sóis? E eu começo dizendo que corria um zum na época, que depois de virada a página da reforma trabalhista, viria a revolução trabalhista. Falavam que sem as amarras da lei do sindicato, o patrão e o empregado, numa inusitada lua de mel, em que ninguém meteria a colher, eles estariam livres para negociar condições de trabalho. E aí o Brasil finalmente iria deixar de ser um país velho e corporativo para seguir seu rumo ao Eldorado do pleno emprego. Nesse cenário idílico, digo eu, pintado pelos arautos da Revolução Trabalhista, não há espaço para a Justiça do Trabalho, pois eles dizem que a justiça custa bilhões de reais aos contribuintes e não dá o retorno esperado. Chegam a acusar essa justiça de ter um dos pratos da balança que pende mais para o trabalhador. E argumentam ainda que se os conflitos do trabalho fossem solucionados já no seu nascedouro, por comissões internas de empregados nas empresas, por exemplo, ela não seria mais necessária. Em contraponto a esses argumentos, eu digo que quando se fala de direitos de igualdade, de direitos sociais, eu não vejo como curar feridas sociais com overdose de liberdade. E não tenho medo de discutir publicamente sobre o futuro da Justiça do Trabalho. Daí que no texto eu trago alguns indicadores da justiça em números que mostram que a nossa justiça é campeã em celeridade e também é uma das mais acessíveis a quem dela precisa. E por isso eu digo que não é por acaso que quando o ministro Maurício Godinho Delgado esteve no Senado, até mesmo antes da aprovação da chamada reforma trabalhista, e ele estava apreensivo com essas mudanças na lei que podiam dificultar o acesso à justiça, ele disse para todos que estavam presentes: não tirem a justiça do trabalho dos pobres. E sobre a reforma trabalhista, que preocupava o ministro Maurício Godinho Delgado, eu também já tinha escrito alguns textos 2 anos antes deste texto que eu publiquei no blog. Vocês podem conferir, já em abril de 2017, eu comecei a falar sobre reforma trabalhista com um texto que chamei Café com Bolo, inspirado na literatura de cordel. Esses e outros textos que eu tenho compartilhado faz parte dessa minha missão de um professor e de um juiz que ainda ama muito aquilo que faz. Até a próxima.